boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a coordenação do Congresso pelo convite, de poder presidir a mesa. A última vez que eu estive presidindo uma mesa aqui foi um evento virtual, né? Ainda na época da pandemia. Então, é outra atmosfera, a gente vê aqui as pessoas no Salão Nobre da USP, né? Que é um lugar ideal para fazer um evento como esse, de tanta grandeza. E eu me sinto honrado aqui de estar aqui, agradeço a coordenação e o convite. Não vou tomar muito tempo, vou apenas introduzir aqui o tema que nós vamos tratar hoje, porque a tarefa grande está com os palestrantes aqui. O assunto é bem interessante, claro, a tributação da economia digital, um assunto dos mais relevantes aí dos últimos tempos. Eu estava lembrando aqui, eu gosto de sair um pouco do script, eu estava lembrando que antes da pandemia a gente tinha uma realidade. Hoje, por exemplo, se você pegar o carro e ir para qualquer lugar, pega a estrada, vai para Guarulhos, você tem um galpão logístico, vários sendo construídos, e muitos deles são exatamente dessas empresas chinesas ou empresas de e-commerce que não tinham nem representação no Brasil e passaram a usar esses galpões logísticos, e hoje muitas delas estão no Brasil por meio até fisicamente, até desses galpões. Mas isso não existia, né? Então, a gente vê uma construção atrás da outra. Você vê imóveis de fábricas antigas sendo vendidos para a construção de galpões logísticos, exatamente para abrigar essas empresas. Eu tenho pessoas que eu conheço, por exemplo, da Shopee, por exemplo, que agora eles já têm tudo importado dentro desse centro de distribuição. Então, se você comprar, você não precisa passar pela taxa das blusinhas nem nada. Você, quer dizer, já foi pago, né, e já está importado e já vai ser entregue no seu endereço. Então, assim, aí, o que eu quis dizer com essa introdução? A economia digital, claro, não poderia ser diferente, ela cada vez mais ela vai crescer, e ela cresceu, e os desafios de legislar, tanto de forma internacional quanto internamente, são bastante grandes, né? A gente tem aqui também, recentemente, o Brasil fazendo um esforço com a lei das bets, né? Tentando colocar uma disciplina para tributar essas empresas de fora. Então, há várias coisas aqui. E, realmente, entrando um pouco nesses desafios e na intenção do painel, que é trazer os novos desenvolvimentos mais recentes, né, desse assunto, nós vamos ter vários assuntos sendo falados aqui, discussões sobre a possibilidade ou a viabilidade de um conceito de estabelecimento digital, permanente digital, a questão do imposto global ou não, se é viável, qual seria a ideia, ou se isso já está sendo abandonado, ou se isso ainda vai ser buscado de alguma forma, em algum fórum, o próprio Digital Services Taxes, que o João também vai falar bastante. Nós vamos falar também de criptoativos, né, a tributação de criptoativos também, que é um tema dos mais relevantes também, uma nova forma de pagamentos, e também falar, como não, né, nesse tema de tecnologia, de inteligência artificial, também, que é um tema, e voltado aqui no tema da Vanessa, em relação às fiscalizações. Então, assim, são vários temas, eu escrevi o artigo, estudei bastante o assunto, a minha área é de contencioso, né, mas eu sou um grande estudioso do direito tributário, e do direito tributário também internacional. Então, é um tema que, para mim, representou também um grande desafio. E eu estou aqui mais de ouvinte, de aprender com todos, né, com todos vocês, e era isso que eu queria só trazer como uma breve introdução e deixar aí realmente os pepinos aí todos para os palestrantes. Muito obrigado. A gente vai começar as nossas discussões com o João Félix Pinto Nogueira. Ele vai trazer considerações de tax policy, especificamente da introdução de Digital Service Tax, no contexto de um possível insucesso do Pillar 1, do projeto BEPS. E acho que... Com a palavra, João. Muito obrigada, Aline, pela apresentação. Eu vou começar pensando em português e depois vou falar em inglês. Pelo generoso convite, na pessoa dos professores Luís Eduardo Choeiri, Luís Flávio Neto, que não o vejo aqui,
E, Rodrigo Maito, muito obrigado. É para mim, pessoalmente, um prazer estar em São Paulo, uma cidade que me habituou a ter os mais elevados debates em matéria de tributação internacional, e é também para mim um prazer representar o IBFD, International Bureau of Fiscal Documentation, que tem um dos mais antigos protocolos de cooperação académica com o IBDT. Portanto, é um redobrado prazer estar aqui presente. And now I will switch. E agora vou passar para o idioma inglês. A minha apresentação vai voltar a um tópico que estamos já conversando muito há tempo, que é a tributação sobre a economia digital, focado numa questão extremamente específica. A tributação do negócio na fonte. E o nexo causal. A minha apresentação se chama Mare Libero. E é uma referência específica entre o conflito entre o século XVI, portugueses e holandeses. Não, acho que não temos outro holandês aqui, pensando no Eric. Isso deve ser muito claro. Então, gostaria de dar-lhes um contexto para este conflito. Houve antes deste conflito, tem algo entre o Reinaldo de Castilha e Aragão e português. Na verdade, o rei português, ele tinha direito ao reino espanhol via linha de sucessão e a sua lei correspondente. Então, eles tinham conflitos e foi resolvido através de tratados que estão demonstrados. Que é o Tratado de Alcaçovas, que nós temos, Tratado de Alcaçovas em 1479 e o de Tordesilhas em 1494, conhecido por todos dessa sala, e a provável questão entre os dois países. Falando dos tratados, outros assuntos do tratado, questão mais importante foi dividir o mundo. Através deste tratado, os portugueses e os espanhóis dividiram o mundo e com uma linha imaginária 1.558 quilômetros a oeste do Cabo Verde, a área no oeste seria governada pelos portugueses e a no leste seria governada oeste pelos espanhóis. E não haveria conflitos, porque então à direita os portugueses, à esquerda os espanhóis, leste e oeste. Então não havia possibilidade de conflitos porque dividiram o mundo em dois. E isso não era um tratado, existem duas nações governantes, e foi um tratado que, na verdade, poderia ser naquela época uma lei internacional e foi até reconhecido por vários governos, conforme você pode ver nos slides. Tem vários, não pela tradução, na verdade, não touros papais, são as bulas papais que reconheceram essa divisão. E a legitimidade dos portugueses e espanhóis mandando no mundo. Então, eles podiam conquistar e fazer todo mundo aderir à religião cristã. Mas houve aqueles países que, por enquanto, eles tinham capacidade naval e poder, especialmente os nossos amigos holandeses e os ingleses também. E num dado momento começaram a navegar os mares e os portugueses falaram, não pode porque é nossa propriedade. Você não pode navegar aqui porque você precisa de uma autorização nossa. É como se fosse uma questão de uma alfândega. Então, nós não participamos nisso. E quando essas regras foram concebidas, nós não existimos. E por que temos que obedecer a Tratado de Tordesilhas? O português fala assim, mas é uma lei internacional e, na verdade, o Papa reconheceu. Então, você tem que aderir, caso contrário, nós vamos atirar em você. E depois de vários conflitos, e tem um muito famoso, que é o incidente de Santa Catarina, que ocorreu perto de Singapura, e os holandeses, cheios da solicitação do povo português, eles resolveram ir lá, carregar seus navios de porcelana e seda, e os portugueses protestaram e falaram, roubo, vocês não podem fazer isso, mesmo que você não concorde com o tratado, vocês estão roubando. E os holandeses contrataram um consultor chamando Hugo Grotius, na verdade, Rochas, e a solicitação feita a esse foram umas
apresentar uma normativa para ver quais são as questões holandesas. E Crozes produziu o que nós já conhecemos hoje, bastante famoso, Maria Librum, pelo qual ele falou que ninguém pode ser dono dos mares e eles podiam... Todas as nações podiam participar e navegar por todas as águas internacionais. É claro que eles não concordaram e depois, em 1624, todos os argumentos foram postos abaixo, mas o mundo tinha mudado e ele muda. E também as potências também mudaram. E a doutrina que prevaleceu e ainda prevalece até hoje é a doutrina do Mare Liberum. Como John Sado falou, se você não tem a capacidade de destruir os barcos, essas águas não são suas. Então, isso é o que permanece até hoje. Então, por que isso é relevante para a minha apresentação de hoje, que é sobre lucros comerciais? Porque, de certa forma, o que nós vemos hoje é um tipo de mare clausum nessa área. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Mais de 100 anos atrás, nós concordamos sobre um nexo para esse lucro comercial que está presente nos primeiros tratados e também nos relatórios de economia e também outras recomendações das diferentes organizações. E esse nexus era também um tipo de mare clausum. Ou seja, não havia tratado de Tordesilhas, mas uma série de recomendações envolvem também a OCDE e outras organizações. Então, houve vários tratados e não havia nenhum tipo de abençoamento papal, ou bênção pastal, mas havia ainda as Nações Unidas e a OCDE e também podia haver outras fontes. Então, isso seria uma fonte legítima. E a minha reflexão também vem da minha preparação do relatório geral para a residência no próximo ano. Como vocês sabem, isso não é um nexo pessoal, mas é de fonte. E eu comecei a tratar disso na lei internacional. Eu comecei a ler sobre as fontes de nexos em outras formas legais. E nisso, você não vê isso. Você não vê essa limitação a uma fonte de nexo tão restrita quanto esse genuíno. Agora, sobre os lucros comerciais e também a economia digitalizada. Existe um tipo de mare clausum que parece não ser legítimo para nenhum outro país, fonte, onde haja a aplicação de impostos se você não tiver um PI, ou também se você não tiver uma base material, através do qual um negócio possa ser administrado. E essa regra já de 100 anos atrás. Mas o mundo mudou, como também o mare clausum. E os países que participam na elaboração dessa regra não existiam antes. E os países que existem hoje não participaram naquela época, porque algumas eram colônias na época e outras nem existiam. E o segundo ponto é que a atividade que as economias estrangeiras levam em consideração é o que leva a atividades que são significativamente diferentes das atividades que nós temos hoje no mundo digitalizado. Essa atividade exige material digital e você não pode ter lucro se você não tiver essa atividade na fonte. E agora você pode ter esse lucro comercial em qualquer atividade na fonte. Então, de certa forma, se as economias estrangeiras forem revisar esse tópico, eles estariam diante de uma atividade que é muito mais próxima da renda ativa do que da passiva. É uma atividade que opera automaticamente com base numa série de instruções que foram previamente definidas. Se alguém puder, por favor, pedir para ele falar perto do microfone, ajudaria a interpretação.
Isso é definido no nexo para lucros comerciais no mundo digitalizado, por referência e também aprendendo as lições da renda passiva. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E essa apresentação somente é possível por causa do relatório geral de Johan, que estudaram o nexo para diferentes categorias de renda, diferentes jurisdições. E nós sabemos como o mundo funciona e como define o nexo nessas categorias. Vamos avaliar o nexo para royalties e também para juros. Pensando em lei interna, isso não é, ou lei nacional. Isso é somente como recomendado pelas Nações Unidas da OCDE, mas também, progressivamente, começa a ser definido como lugar onde o capital é utilizado. São várias jurisdições, como vocês podem ver aqui na tela. Eles usam esse nexo. E o Lex Rei cita é onde o empréstimo é garantido pelo imóvel ou também a residência daquele que faz a proporciona a caução, que é garantido pelo empréstimo. E no conceito do nexo, que foi progressivamente feito sem qualquer tipo de protesto diplomático da comunidade de tributos, permeiam tudo isso, permeiam os tratados. Eu não fiz muita busca, mas mesmo assim encontrei esse tratado e há vários outros, como a Argentina e a Bolívia, e eles atribuem também direitos de tributos. E eles consideram que há atividade interna, principalmente atividade econômica, e essa atividade é que leva à legitimidade. Eu trouxe isso porque é interessante, porque eles dizem, bom, e se o empréstimo é garantido em uma de nossas jurisdições, então existe uma fonte em que o imóvel está localizado. Hoje nós temos esta situação, que não é para o futuro, mas sim a situação que acontece hoje em dia. Hoje nós temos a possibilidade de ter várias fontes. Podemos ter a fonte número 1, que é o lugar onde o pagante do empréstimo está localizado, e o número 2, que é o local onde o capital é utilizado, ou também o lugar onde o imóvel que serve de caução para o empréstimo está localizado. Nesses casos, o que acontece na prática? Bom, o artigo número 1 não vai resolver isso. Na prática, acontece o seguinte, a fonte 1 vai pegar a parte dos juros e, se houver um tratado, pode mitigar a tributação ou também a lei doméstica, a lei nacional. E, no segundo caso, nós também temos uma reivindicação também de tributação. Então, aqui nós temos um mundo totalmente novo, em que várias fontes são possíveis, e o Estado residente, se houver tratados ali, se for uma lei doméstica que permita isso, vai haver uma mitigação dos tributos. E isso já é uma realidade, não é somente uma proposta. O mesmo se aplica aos royalties. E isso vem do relatório geral, novamente. Aqui vocês podem ver que os países, além da residência do pagante, ele fica onde está o IP, ou também onde ele foi registrado. Ou também no caso da Nova Zelândia, considera que a fonte é se o pagamento resultar de uma dedução para o residente. Em termos de tratados tributários, vocês podem ver a mesma situação, em que os royalties implicam em direitos tributários. Nós temos duas fontes e nós temos a fonte número 1 e número 2. E aqui, então, nós temos também a residência do pagante. E o segundo é na residência
o local onde os royalties são utilizados, onde o IP é utilizado e também onde haverá uma mitigação por meio da lei ou pelo tratado. Vamos nos focar agora na renda comercial. Nós vemos que há países que aumentam também a sua fonte doméstica e as regras aplicáveis. Eu não vou falar mais sobre essas regras, mas isso progressivamente consideram a fonte legítima de... Se houver certas atividades econômicas que não são físicas ou não fisicamente localizadas naquela jurisdição. Além disso, do ponto de vista internacional, nós também não temos uma solução adequada. Na OCDE, nós temos a alternativa do estabelecimento permanente, que vai ser revisado com uma margem de lucros bastante estreita, bastante pequena. Pelo menos na visão daqueles que defendem esse nexus maior. E na União Europeia nós temos duas alternativas, mas isso somente para serviços. E a questão são em dois conceitos que são muito difíceis de serem interpretados, que é o de serviços técnicos e o outro conceito de serviços digitalizados. E o motivo de fazer uma distinção disso é bem importante. O terceiro elemento, nós temos o parágrafo 15 em termos de referência que a Patrícia mencionou, e nós sabemos que somente se refere a serviços e não produtos. E a União Europeia tem essas duas propostas, mas é imposto sobre serviços digitais e o outro que não vai resolver a abordagem principal. Então, o que nós podemos aprender com essa renda passiva e também com os lucros comerciais? Levando em consideração essa transformação em passividade das atividades que levam aos lucros comerciais, talvez seja bom fazer isso um paralelo com a renda passiva, porque o nexus se aplica não somente ao lugar onde haja o establishment permanente, mas também onde o pagante está. Existe uma conexão territorial com tudo isso, e mesmo também com o lugar onde a atividade principal da empresa está sendo realizada. E essa atividade principal, se nós analisarmos as regras do Nexus por país, pode ser o lugar onde esteja o intangível, onde ele seja utilizado, e também a prestação dos serviços, como serviços digitais, ou também onde nós tenhamos a origem dos dados. Vocês podem objetar a isso dizendo, bom, mas isso realmente não está alinhado com o conceito de fonte que nós temos. Isso não está alinhado com a teoria de benefícios, tampouco com o marco que nós temos no momento. Na minha visão, isso está totalmente alinhado com a teoria de benefícios, mas também há outras visões. O que eu aprendi estudando o Nexus é que existe um excesso de confiança na tributação que não existe em outros campos do direito. E também um excesso de confiança num único nexo que também não existe em outros campos do direito. Se analisarmos o relatório para o IFA, vemos que há um relatório bem interessante de Heingart, que é um dos principais acadêmicos sobre o Nexus, e eu vou ler, que na verdade destrói tudo isso, ou essa doutrina do Mare Clausum, em que se baseiam essas questões tributárias. Lendo esse relatório publicado há 3 semanas, e ele diz: uma escolha de Estado de uma ligação especial, em particular, tem políticas de Estado e que não estão regulamentadas pela lei internacional. E o Estado
pode também optar pela jurisdição do nexus, que é considerado o que foi considerado mais apropriado para poder estar adequado às suas políticas. Então, nenhuma vez esse acadêmico fala da fonte, ou falando também dos benefícios. Eckhart, que é outro acadêmico, diz que no final, o que regulamenta a fonte do nexus é onde há protestos diplomáticos. Não havendo isso, a lei muda. E mesmo também como a jurisdição de mercado, também trata de benefícios. Aqui são as palavras de Henninger. À primeira vista, a jurisdição de mercado é baseada num nexo territorial que é exercido por fornecedores de serviços para pessoas num território em particular, e uma jurisdição semelhante existe sob essa doutrina. E o fato de que nós temos pessoas dos quais nós temos dados que podem ser manipulados nessa jurisdição, é por isso que nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, vamos trazer isso para os lucros comerciais. Qual é o novo entendimento desse conceito de fonte, alinhado com outras áreas do direito e também da tributação internacional, e que não está ligado a um paradigma que foi elaborado mais de 100 anos atrás? Na base do princípio, poderia ser uma das formas para criar uma plataforma de entendimento para a atividade comercial e o seu lucro no futuro. Isso leva ao nexus em mais de um país. Tecnicamente, nós podemos reconhecer o nexus com a localidade do IP e podemos reconhecer o nexo pela localidade do pagante e, com certeza, podemos reconhecer o nexus com a localidade da atividade econômica relevante, sendo isso, como eu falei antes, o uso do intangíveis e a partir do lugar onde os dados são extraídos, o lugar onde os serviços digitais estão sendo extraídos. Vocês podem contra-argumentar com tudo isso, mas isso cria um tripé de fontes do Nexus. Vou falar alguns minutos para falar sobre essas palavras. E isso está baseado em leituras de fonte e outras fontes do direito. E nós podemos transportar isso para poder resolver nossas questões de tributação internacional. Eu acho que é importante manter uma abordagem consolidada na fonte para produtos e serviços. Para aqueles que discordam disso e acham que pode construir um sistema com base em serviços técnicos ou com base dos serviços digitais, você precisa falar com os brasileiros. E sobre a discussão do PIS/COFINS, o que é um produto tangível ou não. Até onde eu sei, um livro digital é um serviço. Ou é complicado? Não é regulamentado pela Constituição, então um livro físico é regulamentado pela Constituição, mas o digital não. E isso acaba criando um problema. É muito difícil fazer a distinção e eu não vejo realmente como fazer essa distinção, porque alguma coisa é um produto, ou se o lucro vem de um produto tangível, ou se ele vem de um serviço digital, ou também de um tangível. Nexus PE, que é o número 12, nós temos que ter mais certeza jurídica e acertar no conceito. Então, que sobre a lei pública internacional e privada é legítimo como PE-nexo. Esse nexo são os nexos de local onde a atividade material ocorre e da ponte pagante. E usando palavras de Cédric, o nexo é admissível toda vez que é estabelecido um
uma conexão razoável e substantiva e conectada, desculpa, com a região. Então, um nexus não é razoável quando é uma conexão de ilusão com a fonte. Então, por isso, é admissível, sim, em outras áreas do direito e a pluralidade de nexos em diferentes casos e podemos operar com todos. Porém, como funciona? Podemos ter os três operando ao mesmo tempo e se você tiver tratados adequados com todos os países, esquecendo este ponto que podemos ter regras prioritárias, você vai eliminar a bitributação com relação ao estado de residência. Daí, lógico, você pode dizer, mas o estado de residência vai ter que suportar 3 vezes o peso da fonte. Sim, mas será que isso faz o exercício de direitos tributários ilegítimos? Não, vai reduzir a tributação de base de residência ou como Natália falou essa manhã, vai reduzir as receitas do estado de residência elegido ao aumentar as receitas oriundas onde as atividades estão ocorrendo, o que não é tão eletivo assim. Porém, meu ponto de vista é a pluralidade da fonte é legítima e esta não deve ser bitributado porque o estado de origem pode ser obrigado, mas nós também podemos, e esse é o ponto número 5, a probabilidade da bitributação, será que existem muitos casos onde teremos o PI ou da residente pagante e também a atividade econômica ocorre em diferentes lugares? Não, muito. E mostra que esse será não a maioria dos casos, a grande maioria dos casos dos serviços digitalizados. Mas isso também é uma coisa que seria importante da gente explorar, é que podemos ter regras de prioridade. Nós podemos entender que em várias fontes, quais são aquelas que na verdade têm uma conexão mais forte com os lucros do negócio, da atividade comercial. Múltiplas fontes são possíveis e nada não legítimo nisso, mas podemos estabelecer uma hierarquia de fontes onde o status PE dá prioridade ao lugar do pagante e o lugar do pagante vai dar prioridade ao local onde a atividade está ocorrendo. Ou você pode ter até o estado PE operando como uma mini residência e com 2 fontes sendo neutralizadas, que é a residência, e o estado PE, daí o estado PE operando normalmente dentro do estado de residência. Então, técnica para a tributação na fonte. Se você tiver um fluxo de receita, você pode então aplicar todas as tributações. É difícil, agora nós temos uma multiplicidade de provedores de web shops que fará o trabalho para você. Bom para a VAT, então aliando com relação ao lucro comercial. Se não houver um fluxo de receita oriundo da jurisdição, daí você tem que confiar na não residência, e daí você teria que então confiar numa troca de informações e os sistemas para coleta de dados, que na verdade no momento a rede de tratados está extremamente bem desenvolvida. Mas será que levaria evitar a tributação bruta não evitável? Então, por que é impossível evitar a bitributação bruta? Bom, você pode, na verdade, as empresas podem partir para o número 1 contra a tributação, entre incorporados no país onde as atividades estão ocorrendo. Essa foi a ideia no início do nosso debate. Número 2, criando um PE. E 3, seguindo a experiência que nós temos com o VAT, você pode criar uma representatividade fiscal como um mini one-stop shop, que isto seria aquele responsável por avaliar os lucros e perdas na forma adequada ou compliance de transfer price naquela localização, e a bitributação então seria evitado. Com relação a problemas de tempo, aqui não vou falar com mini rules, e a experiência com o VAT com mínimos rules, que não vou falar a respeito,
leva a alguma questão de fraude e eu não regras de atração forçada e a sua adequação e também, na verdade, a implementação prática. Eu acho que é bastante fácil ter essa implementação prática através de todos os sistemas no mundo, pelos motivos que eu já listei, recorrer ao shops e a informação, um mini one-stop shops, recorrendo a esse tipo de configuração. Agora, partindo para a conclusão, que só vai levar 1 minuto. Definindo as regras base não é algo que nós só fazemos na tributação. Nós definimos regras base linkadas com a jurisdição, basicamente qualquer área jurídica. E nós temos um leeway para os países para regular contratos, casamentos, e nós temos convicções também, mas para os estados para implementar as suas políticas. Mas, de uma certa forma, nós estamos nos acordos monicláusulas, que não é possível para as tributações de comerciais, que é apenas uma regra, que é a regra do estabelecimento permanente, que foi criado por países que agora seriam uma minoridade de países, numa pequena minoridade de países, e foi criado para a realidade que não combina com a realidade de agora em termos de serviços digitalizados. De forma, os países que existem agora e participam na regra, e a atividade material que nós estamos configurando a regra para 100 anos, não é o mesmo de agora. E este é o motivo pelo qual nós precisamos de ser inspirados para as novas áreas modernas da lei e também da prática atual dos países, e ouvir os países que estão desenvolvendo suas próprias regras e ter uma abordagem renovada, não baseada em paradigmas antigos, mas nesse novo entendimento que até então há um forte, genuíno e razoável conexão com o território da jurisdição. Sim, uma fonte, um estado que pode ser discricionário na tributação. Então, sim, uma prioridade de regras e regular através de tratados tributários, OCDE e Nações Unidas, que devem, então, regular todo esse trabalho. Caso contrário, sabem o que vai acontecer? Santa Catarina. E os países vão confiscar nossos navios. E não estou falando sobre navios físicos, mas estou falando sobre VATs. Se você não mudar as regras, nós criamos VATs, e países vão criar VATs. Segundo o seu entendimento, não, eles estão se enquadrando nos tratados tributários, então eles são uma tributação bruta numa série de itens erráticos que podem ser amplos ou pequenos. E daí, como em Santa Catarina, provavelmente você jamais terá de volta o seu lucro do seu negócio. Cameron continuou nos Países Baixos a questão da seda e porcelana, e que está lá no museu na Holanda. E para terminar, nós não precisamos de mais Santa Catarina, apenas um entendimento renovado da fonte, rompendo com o paradigma antigo, levando em conta a experiência do país, a sua prática e outras áreas da jurisdição e da lei, e basicamente reconhecendo os direitos existentes de todos os países para navegar através das águas dos lucros comerciais e pegar a sua parte legítima dos lucros resultantes por todo o mundo das atividades comerciais. Muito obrigada. Muito obrigada, João. Agora, a próxima palestrante é a Doris Canning. Ela vai tratar de uma outra possível solução para esse desafio de tributação dos negócios da economia digital, mas a perspectiva dela é da análise dos estabelecimentos permanentes digitais como uma possível solução de consertar o nexo antigo com uma adequação a essa nova realidade econômica. Com a palavra, Doris. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o IBDT por não ser um programa de mestrado, e sim o programa de Direito Tributário Internacional no Brasil, não só pela qualidade técnica, como também pelas oportunidades que eles dão aos alunos, como, por exemplo, organizar congressos como esse, né? Eu fico muito honrada por fazer parte. Agradeço demais aos professores Chueri, professor Vitor,
professor Luiz Flávio, professor Felipe também, pela oportunidade, e a Alina e a Isadora aí pelo auxílio no dia a dia e na coordenação. O meu tema aqui são os desafios do conceito do estabelecimento permanente no mundo digital. E a gente vê que são vários. O professor João já deu uma breve introdução aqui, né, de várias questões envolvendo esses conceitos, e eu vou trazer um pouquinho mais para vocês. Começando aqui com uma citação dos professores Schwery e Roberto Codorniz, espero que a tradução faça jus, né, às ideias dos professores. Mas, assim, basicamente, o que a gente vê? As características de um negócio digital, né? O negócio digital, ele não é fixo. E é muito fácil uma empresa digital operar de um lugar diferente de onde estão os seus consumidores. A gente vê isso todo dia e até quem não é tão familiarizado está conseguindo ler nos jornais essas questões, inclusive aqui no Brasil, todos os desafios. E com isso, a empresa digital não é uma fazenda, né? A gente consegue colocar ela no bolso e transferi-la de lugar. E podemos transferi-la para um lugar de baixa tributação. Então, o risco que os professores apontam é que eventual tributação da renda ocorra num lugar de baixa tributação. Mas o que é um estabelecimento permanente? E aqui voltamos às discussões dos primórdios dos tempos, né? Quando os negócios ainda não eram digitais. E um simpático vendedor de relógios como esse aí da caricatura poderia, num continente como a Europa, onde é muito fácil fazer uma viagem internacional de trem por dia, sair da Suíça e vender os seus relógios na Inglaterra. E repetir isso semanalmente. E falar, não, eu não tenho uma lojinha de relógio aqui, né? Eu só venho vender nos diferentes bairros. Toda semana eu não tenho que pagar um imposto de renda para você. Não tem um nexo, né? O professor João trouxe aqui as questões envolvendo o nexo. Só que hoje isso não acontece mais, né? A gente consegue comprar pelos sites, pelo e-commerce. A gente pode aplicar esse mesmo exemplo a um vendedor de champanhe, que sai da França e vai para outro país, né, pelo trem, vender todo dia. Tem até jurisprudência na Inglaterra com isso. Hoje em dia, esse conceito de eu estar constantemente, dessa presença física, é mais difícil da gente ver. E o que seria um estabelecimento permanente? Na maioria dos tratados, e segundo conceituação também do professor Alberto Xavier, é justamente o local físico de negócios, né? Onde a empresa, uma instalação, onde a empresa continua a sua atividade. E aí a gente pensa no nosso dia, a gente entra nas redes sociais, a gente faz pesquisa no Google, faz um call no Zoom, assiste aulas online. O mundo inteiro está nessas mesmas plataformas. Vejam como isso se dissipou, né? A gente não tem uma pessoa fazendo uma venda porta a porta, dando uma aula local, mandando um parecer, né? Como muitos aqui fazem, brilhantes pareceres pelo correio, né? O parecer vai por e-mail. Então, a gente vê a modernização dos negócios, até sem sentir. Então, será que ainda vale esse conceito da presença física presente nos tratados, né? E também na doutrina? A OCDE, em seus comentários, ela faz breves menções a questões tecnológicas. E quais são essas? O servidor. Ela fala que, para a questão dos servidores, por exemplo, de computador, não importa se é possível mover o servidor para determinada localização, e sim se ele foi movido. Para questões envolvendo roaming, satélites, eles rejeitaram uma questão de onde aquele sinal é recebido como um local fixo de negócios. Então, a gente vê que os comentários da OCDE, do ponto de vista tecnológico, também não são de muito auxílio para a gente na situação de ver qual local que a renda será tributada. E agora, saindo um pouquinho desses conceitos e trazendo 2 estudos de caso bem interessantes, a gente vê que a teoria, na prática, pode ser um pouquinho diferente. Então, sobre a questão dos servidores, em 2018, disse a Suécia que, mesmo se existe um servidor na Suécia, sem uma empresa sem funcionários, né, e sem negócios,
esse servidor ser a principal operação da empresa, ele pode ser, sim, considerado um estabelecimento permanente e não entrar nas exceções que a gente conhece de um serviço preparatório ou auxiliar. Já Israel não fala diretamente a palavra estabelecimento permanente, mas o que ela diz? Se você se esforçou a adaptar o seu negócio para o meu país, ou seja, você traduziu o seu site para o hebraico, você colocou suas vendas em moeda local, de repente você fez a sua carne kasher, que é uma coisa específica, né? Mas do povo judeu lá. Então, você tem interesse em você se estabelecer aqui, você tem uma presença digital significativa no meu país. E aí a gente vem para uma linha de tempo dessas discussões, para a gente entender como é que a gente está hoje, e o professor João também trouxe um pouquinho disso. Em 2015, saíram os relatórios finais do projeto BEPS, que eu acredito que a maioria aqui já conhece. A única ração que restou inconclusa, e está inconclusa até hoje, 9 anos depois, é a parte de tributação direta da ação 1, que é a ação justamente que versa sobre economia digital, em vista desses desafios todos que a gente conversou e que vocês também já acompanham no dia a dia. E o que é que o BEPS Ação 1 disse? A legislação doméstica dos países, a grande maioria, fala justamente da necessidade da presença física para a caracterização do estabelecimento permanente, né? E a ação 7, especificamente sobre estabelecimento permanente, diz que, dependendo das circunstâncias, as atividades que poderiam ser consideradas nas exceções, como, né, que são as exceções do conceito, como preparatórias ou auxiliares, não são. E a gente viu, e por isso que eu quis trazer os casos concretos primeiro, para facilitar a visualização disso, de como que é que esses conceitos vêm mudando com a economia digital e como a legislação não necessariamente acompanha, então, as decisões administrativas, judiciais, ou às vezes, como em Israel, até uma mudança de legislação, tentam alcançar, né, essas novas formas de negócio. E aí, o BEPS Ação 1 teve um relatório ítero em 2018, né? Porque estava inconcluso, como está até hoje. Eu acho que ninguém imaginou que em 2024 ia estar nesse pé. E esse relatório de 2018 eu acho extremamente interessante. Eu trago vários conceitos dele nas minhas aulas de tributação da economia digital, porque ele traz características dos negócios digitais. Características como também o professor João já trouxe, uma grande importância da propriedade intelectual, uma grande mobilidade no negócio, um grande valor aos dados, né? Falam que dados são o novo petróleo, né? Então, são só algumas das características desses negócios, tá? E aí ele chega a tangenciar o conceito de repente, fazer o usuário como nexo de tributação, só que não fechou um novo conceito de estabelecimento permanente. E aí, onde é que a gente se encontra hoje? Será que o mundo está esperando um dia alguém fechar esse conceito para tributar um estabelecimento permanente? Não. A gente tem os Digital Service Taxes, né, para tentar tributar dentro dos países os valores oriundos da economia digital. A gente tem os pilares 1 e 2. Né? O pilar 1, tentar, através de uma fórmula, dividir essa tributação da renda pelas jurisdições, né? Uma fórmula bem complexa, um pilar que já está mais estagnado, e o pilar 2, que está sendo mais discutido, inclusive aqui no Brasil, que é o imposto de renda mínimo. E aí, aqui eu trago um caso bem interessante que aconteceu na França, né? Então, a gente vê que localmente os países estão discutindo muito. E é o caso do Google França. E como é que acontecia? A gente sabia que o Google tem sede na Irlanda, e no Google França eles faziam venda de publicidade, né? Publicidade online. E aí o fisco francês falaram, então, como tem aqui empregados
e uma atividade negocial, que poderia ser a sua principal, eu vou classificar aqui o Google França como um estabelecimento permanente do Google na Irlanda. E aí, em âmbito judicial, a Corte disse que não. E quais foram os fundamentos? Que os riscos financeiros eram da irlandesa e que a remuneração da empresa francesa, né, para fins de marketing e vendas, era realizada através de um contrato celebrado com a Irlanda, que era sua irmã e não sua matriz. Então, eu acho interessante a gente trazer também, né, pontos práticos para não ficar só nos conceitos dos relatórios e das discussões, né? A gente vê como efetivamente os casos vêm sendo tratados por aí. Então, aqui é interessante, vale notar também que a Google Itália sofreu uma autuação semelhante, só que na Itália eles fizeram um acordo com as autoridades fiscais. E aí a gente chega no Brasil, e vocês devem estar pensando, mas por que estudar estabelecimento permanente? Eu vou chegando aqui também para o final da apresentação, já com um tempinho de sobra. Por que estudar isso no Brasil? Porque a gente está aqui na área internacional e a gente tem que saber conversar sobre isso. E para conversar sobre isso tem que entender os conceitos dos casos globais. Mas também, como até meu professor de Londres sempre falava, a gente não pode esquecer que nós somos, né, profissionais do direito do Brasil. E é muito importante saber como é que o estabelecimento permanente é ou não tratado no nosso país. Então, o Brasil, né, como vocês já sabem ou imaginam, tem uma política fiscal extremamente protecionista. Né? Ele é até mais protecionista do que o tratado modelo da ONU. Tem cláusulas aqui que nossa base fiscal é extremamente protegida e utilizada. Então, a gente tem um foco no imposto de renda retido na fonte. Inclusive, naquele relatório Iterem que eu mencionei, eles falam como vários países estão navegando no sistema da economia digital, alguns com uma tributação por volume de negócios, alguns, como a Inglaterra, por volume de negócios, alguns como Israel, que eu demonstrei aqui, com novos conceitos. E o Brasil foi apontado como um exemplo de imposto de renda na fonte. Né? O foco na retenção na fonte, só que isso veio há muito tempo, antes da economia digital existir, a gente já tinha esse foco, né? Então, consequentemente, não precisamos caracterizar um estabelecimento permanente. Quando tem aquelas conversas internacionais de não discriminação, aqui a gente não tem problema de não discriminação, né? Pisou aqui, vai pagar, não interessa quem é, de onde vem, o que faz, alguma coisinha deixa. Então, esse conceito de estabelecimento permanente é muito raro. Onde é que a gente encontra ele? Nos tratados, sim. Todos os tratados brasileiros têm um artigo de estabelecimento permanente. Na instrução normativa da declaração país a país, tem diversas mesas aqui de preços de transferência no Congresso. Também na legislação da Copa do Mundo de 2014 e na legislação das Olimpíadas de 2016, e também, como leciona o professor Sérgio André, alguns artigos do regulamento do imposto de renda podem ser interpretados nesse sentido. Poucas decisões relevantes do âmbito judicial e administrativo, né? E aí, abrindo um pouquinho para a economia digital, sem mudanças na legislação federal com foco na economia digital, chegamos a ter alguns projetos de lei querendo incluir CID digital, COFINS, etc., mas eles estão parados, né? Projetos muito inspirados nessa legislação dos diversos países da Europa, de DST, etc., parados. Debates de economia digital, vemos mais no âmbito estadual e municipal, no ICMS e no ISS. E o Brasil está seguindo a tendência mundial de atribuir responsabilidade do ponto de vista dos tributos indiretos às plataformas. Isso vale a pena mencionar numa mesa de economia digital, né? Embora seja uma matéria de tributos indiretos, é extremamente interessante. E eu trouxe aqui também o artigo 1142 do Código Civil, que foi atualizado em 2022, ele define o que é um estabelecimento
empresarial, que seria os bens, né, que compõem a atividade empresarial, que esse estabelecimento não é para ser confundido com o local onde aquela atividade empresarial é exercida, se físico ou virtual, então é interessante que ele diferencia. E fala que se a atividade é exercida no ambiente virtual, então o endereço declarado daquele negócio às autoridades pode ser o endereço de um dos sócios, né? Então, é um artigo interessante para nós do tributário também conhecermos. E aí, se o Brasil introduz um conceito de estabelecimento permanente, voltando aqui ao texto do professor Schwerer e do professor Roberto, e de novo torcendo para a tradução estar devidamente de acordo, eles ressaltam aqui a importância sempre da obediência ao princípio da legalidade, né? E como o tratado internacional pode ser um freio para isso nas transações internacionais, né? E que esse conceito não tem que vir do intérprete, e sim da lei. E agora, partindo para as cenas dos próximos capítulos, o que é que a gente tem hoje? Do ponto de vista indireto, né, da tributação indireta, uma tendência mundial a responsabilizar as plataformas, os pilares 1 e 2, um foco também em trocas de informações entre autoridades fiscais, a gente vê tratados especificamente para isso, atualizações de cláusulas de tratados que já existem, né? Essa parte dos tributos diretos nos pilares ainda, que ainda nenhum está concluso, e fica aí, vamos ver até o ano que vem, né? O que é que está a caminho. Eu agradeço mais uma vez e devolvo a palavra aqui para a Alina. Nesse grande guarda-chuva que é a economia digital, a gente tem vários temas aqui no nosso painel, e o próximo é o do Felipe Renault, que vai tratar, de criptoativos, com umas interações com umas considerações muito interessantes sobre a tributação de airdrops. Sobre airdrops e pool de mineração. Com a palavra, Felipe. Ficou ótimo. Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer da honra e do frio na barriga que é falar no Salão Nobre da Universidade de São Paulo, não só na frente, quem eu chamo carinhosamente chefe, que é o professor Schwerer, mas especialmente depois de ter feito, e recomendo fortemente, o tour da USP com o professor Schwerer, e sentarmos um dia aqui no segundo andar e ter ouvido dele diversas histórias de bancas de titularidade ao longo da história da Universidade de São Paulo e tantos eventos históricos que aqui ocorreram. Então, estar aqui falando dá aquela sensação de como eu vim parar aqui, mas agradeço muitíssimo a confiança, o convite carinhoso que eu recebi do professor Schwerer e de todos do IBDT, são professores brilhantes, eu não vou nomear um a um, porque, enfim, ficaria aqui durante todo o meu tempo, mas, como a Doris bem falou, sem sombra de dúvidas, é hoje um instituto dos mais respeitados e que colabora muito para a difusão do direito tributário no país, e na tributação internacional, acredito que não tem igual. Então, é muito legal estar aqui hoje, é muito feliz, é um momento emocionante, e para um coração de botafoguense é mais um teste, né? Porque o Botafogo vem nos testando, então estar aqui é mais um teste. O meu tema é um tema que a Lina me ajudou muito, cumprimento a mesa calorosamente, principalmente o querido João, que me recebeu com um olhar de reprovação, me preocupou, porque eu vou ao IBFD agora no início do ano, pesquisar
para finalizar meu pós-doc. Fiquei com medo dele não abrir as portas para mim, mas a Lina me ajudou muito no tema, porque ela queria que eu trouxesse novidades. É óbvio que a temática envolvendo a tributação de criptoativos, e aqui na Universidade de São Paulo, devo dizer, o professor Schwery permitiu que tivéssemos um grupo de pesquisa, que eu ajudo a coordenar com ele, com diversos pesquisadores, recebemos convidados. Está aqui o Ramon, que escreveu um belo artigo, uma bela obra sobre o tema, colaborou, e tantos outros. Mas a discussão em si, acho que todos aqui que acompanham minimamente a economia digital já conhecem. O que eu busquei trazer, então, são 2 dos subtemas dentro dessa temática central, que, me parece, vem ocupando a pauta dos principais congressos internacionais. Dentre eles, a mineração de criptoativos, talvez um desafio dos mais disruptivos nesse cenário que por si só é disruptivo, e também operações com airdrop. E por isso que eu pedi para falar do púlpito, para eu poder segurar meu celular, porque há exemplos, eu preciso ler o nome dos cases, dos exemplos, que eu jamais os decoraria, eu não tenho esse HD todo. E por que que há essa problemática toda envolvendo a mineração? Porque uma das características da digitalização da economia é termos situações, eventos, obrigações jurídicas que não se escoram ou não são iguais às que tínhamos na economia tradicional. E isso buga a nossa cabeça. Isso buga a nossa cabeça, e me parece que estamos demorando já alguns anos para entender esses fenômenos, porque sempre buscamos, isso ficou muito claro num evento que participei com o professor Schwery ano passado na Áustria, só com pesquisadores discutindo tributação de criptoativos, que a intuição é usar analogia. E vemos isso nas primeiras obras, que têm todo o mérito, porque foram as primeiras e corajosas obras a enfrentar essa problemática. Ouvimos se na obtenção de um Bitcoin novo no processo de mineração, se isso seria equiparável, por exemplo, ao bezerro, aquisição originária. Ou se teria o mesmo efeito da aquisição originária da terra, ou dos fenômenos minerais. E daí fomos. Tão só porque, na mineração, nós temos uma característica que desconstrói tudo que tínhamos. Como eu tenho uma prestação de serviço, eu não tenho um tomador. Eu não fui demandado para fazer aquilo, para gerar aquela utilidade. Eu sequer sei quem está me pagando. E vejam, na mineração, é o sistema que paga uma parte da remuneração. A outra parte são os usuários. Porque se antes não era obrigatório, hoje ninguém consegue transacionar um Bitcoin sem pagamento de taxa. Mas, mesmo assim, a única coisa que eu tenho é uma chave pública. Eu não tenho ideia quem é aquela pessoa que está me remunerando. Então, esse desafio, por si só, ele traz reflexões. Mas, vejam, não é analogia que vai resolver. Me parece que, na mineração, nós temos que enfrentar, basicamente, os efeitos econômicos extraídos daquela atividade. Fomos pegos, me parece, pela armadilha, nesse caso, de pensarmos as coisas novas como elas eram. Então, se numa prestação de serviço eu tenho necessariamente um tomador, e aqui eu não tenho, então não é serviço. Vimos em diversas obras essa problematização. Mas a digitalização da economia, ela traz efeitos disruptivos exatamente porque nos fazem tomar decisões com base nesses efeitos econômicos que eu citei. E se assim o fizermos, talvez tenhamos a resposta. Mas há quem diga, e a legalidade? Então temos que ajustar a legislação, se for o caso. Mas o problema, me parece, ele foi se desdobrando. De que forma? Conforme o mercado foi se amoldando às novas práticas. Então, se antes o meu problema era
eu vou botar o meu computador minerando operações, com isso eu vou receber bitcoins e vou dizer, isso é um alto trabalho, não é serviço, porque não há tomador. O sistema me gerou esse bitcoin e vida que segue. Não, a problematização, ela foi crescente, ela é crescente. A partir do momento que eu tenho esses usuários me pagando taxas, aí eu já tenho um beneficiário, só não sei quem é. A primeira pergunta é, se eu não sei quem é o beneficiário, não incide a tributação? Por exemplo, sobre prestação de serviços? É claro que no Brasil tínhamos o dilema dessa dicotomia entre mercadoria e serviços, que eu acho que, pelo menos nisso, a reforma vai resolver. E que conversa muito com a diretiva europeia, que diz que tudo aquilo que não é bem ou mercadoria é serviço. Exatamente como está no texto do PLP 68. Mas, como eu vinha dizendo, os desdobramentos continuaram. Criaram a figura do pool de mineração. E o pool de mineração agrega um fator a mais de complexidade, qual seja, eu tenho diversas formas de remunerar aquele que coloca a sua máquina, o seu hardware, a sua infraestrutura computacional à disposição de um administrador, que esse sim vai gerir a mineração. O que parece simples, não é. Porque, primeiro, como eu tenho diversas formas de remuneração, se eu remunero proporcionalmente a que aquela máquina minerou, contribuiu para a mineração, talvez eu tenha uma relação direta e talvez eu tenha aí uma despesa dedutível, qual seja a parte do administrador que ficou para ele pelo fato de exercer esse mistério. Mas não é simples assim. Nós temos diversas modalidades de pool, algumas delas pagam proporcionalmente, outras pagam só depois de atingidos determinadas metas e resultados, e me deparei profissionalmente com um modelo novo, que me chamou ainda mais a atenção do quanto é necessário olharmos os efeitos econômicos para entendermos os fenômenos trazidos pela digitalização da economia. Se olharmos a embalagem, nunca vamos entender o que está dentro. E me deparei com um caso, profissionalmente, que fui parecerista, que o pool de mineração pagava um valor fixo dependendo do poder computacional, independentemente do resultado. E quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, aqui já não é mais mineração. Porque a tecnologia usada para minerar está à disposição de qualquer um de nós. Ou seja, aquela tecnologia não era um intangível daquele que disponibilizou a sua infraestrutura computacional. Ela é de utilização, de uso, de acesso público. O que eu tinha, então, me ocorreu, e foi divergência no escritório, me parece um contrato de locação. E olhem como a digitalização da economia nos traz exatamente perguntas, às vezes sem resposta, mas uma locação sem que o locatário tenha acesso físico ao bem, sem que ele tenha posse do bem, é uma locação remota, de utilização remota, por que não? Porque não era assim no direito romano? Porque não era assim na economia tangível? Me pareceu um contrato de locação, divergência no escritório, horas debatendo. Isso é processamento de dados com tecnologia alheia, pública? Não sou eu que estou prestando serviço de processamento de dados com uma tecnologia que eu desenvolvi. Eu estou utilizando algo que está na nuvem, de acesso público. E ficamos na divergência. O que fiz? Locação, com a ressalva, poderia ser processamento de dados. E acredito que muitos aqui imaginem outras soluções. Então, isso é para dizer que não só hoje temos o desafio na mineração de identificar, e vejam, o professor Chueri, quando acompanhou um dos nossos encontros, como muitos que ele se fez presente, acrescentou muito, ele disse, mas isso me parece um processo produtivo, porque na mineração se cria o Bitcoin. Discutimos com as pessoas da tecnologia, que também fazem parte do grupo, e ficou o debate. Mas, se eu já tenho uma pré-autorização sistêmica, um protocolo que diz que eu posso criar X bitcoins novos, aquele bitcoin ele vai nascer pelo sistema, mas ele nasce através do processo de mineração. Quando eu resolvo o problema matemático, eu não só crio os hashes, não só eu concretizo, eu registro aquelas operações de compra e venda que estão acontecendo, de doação,
enfim, de troca de titularidade daquele Bitcoin, como eu crio Bitcoins novos, são esses Bitcoins que remuneram os mineradores além das taxas. Então, eu ainda tenho um debate sobre o processo produtivo no pano de fundo dessa discussão. Então, vejam que temos fatos novos aqui, o mercado ele começa a trazer problemas novos, e tanto é assim que, na análise do direito comparado, nós passamos a acrescentar ainda mais desafios, porque um dos grandes desafios da digitalização da economia é a gente tentar alcançar uma uniformidade conceitual, já que não temos mais as barreiras alfandegárias ou as fronteiras para limitarem as nossas operações. A Doris muito bem apresentou, e também a mesa toda vai apresentar aqui essa problemática. Ou seja, nós não temos mais essas fronteiras. Eu posso estar minerando um criptoativo de qualquer lugar do mundo, com fontes pagadoras em todos os lugares do mundo. Nós temos um problema, então, inerente, que quando olhamos, por exemplo, a legislação norte-americana, ela faz uma diferenciação. Ela encarou o problema e passou a dizer, quando recebe o criptoativo no processo de mineração, tem que se tributar pelo Fair Market Value. Eu vou verificar qual é o valor daquele criptoativo e vou tributar. E depois, quando ele for alienado ou permutado, aí eu tenho um capital gain. E aí a primeira pergunta é, o conceito de ganho de capital é igual em todos os países do mundo? Eu tenho um conceito de income gain, ou de receita, em todos os países do mundo, o mesmo conceito? E o mais curioso, nós tivemos um caso, e até por isso que eu trouxe o celular, para não errar, que foi o caso de Jarrett versus United States. Foi muito interessante. O IRS disse, então, eu tributo quando você recebeu o Bitcoin. Foi um contribuinte e entrou com um processo judicial e disse, só quero pagar na realização. Um valor de $3.000, o valor do processo. O que o IRS fez? Para não subir o debate e eventualmente perder, me parece que foi esse o objetivo, restituiu os $3.000. E, por ausência, então, de causalidade, o magistrado extinguiu o processo. Então, vejam, o IRS deu uma recomendação, houve a judicialização, arguindo o princípio da realização, e o IRS, para não levar o debate acima, restituiu. Mas é isso que o IRS hoje fala. Quando vamos às diretivas da União Europeia, temos um problema. Porque lá, e temos aqui o João, para não me deixar errar, imaginem se eu erro na frente do João, aí que eu não entro na IBFD nunca mais, né, João? Lá há uma equiparação com operações cambiais. E tivemos um caso, que foi um caso paradigmático, que foi o caso Hedqvist, em que lá se entendeu que sim, é uma prestação de serviço onerosa, no entanto, aplica-se, com base na diretiva da União Europeia, a isenção própria das atividades financeiras, principalmente aquelas cambiais. Vejam que não poderíamos, nem por influência, por inspiração, importar essa ideia, porque aqui na largada tributamos pelo IOF, as operações cambiais, e tributaremos, se a reforma tributária passar como está, pelo PLP 68, tributaremos pelo IBS, pela CBS, já que entrará, talvez, acredito eu, no conceito ali de ativos virtuais, que está, conceito esse, inserido no PLP 68 na reforma tributária. Então, não conseguimos nos inspirar na União Europeia nesse particular. Eu não estou controlando o meu tempo, eu vou falar rapidamente de airdrop, se estiver esgotando, me cortem, por gentileza, que jamais eu cometeria sem delicadeza. O airdrop também traz desafios, e também por isso que eu trouxe aqui meu celular, não é por indelicadeza ou por falta de educação. No airdrop, e me parece que é um tema pouco aprofundado, mas que tem inspirado debate, basicamente, para aqueles que estão
previamente cadastrados, ou simplesmente para aqueles, em alguns casos, que têm um wallet. E também, usualmente, por novos criptoativos, empresas que estão lançando novos criptoativos. Essas empresas, então, transferem criptoativos sem qualquer requerimento, em alguns dos casos, outros mediante alguma contraprestação, como postagem em rede social ou simples cadastro, mas transferem a título gratuito um número determinado de criptoativos. Você tem a opção de aceitá-los ou não, de apertar o botão de claim ou não. Como o mercado vem acomodando isso? Geralmente, esses criptoativos não têm precificação de mercado, eles são novos. Portanto, a ideia do fair market value cai por terra, nesse caso, não tem parâmetro, que foi um outro debate que tivemos aqui no grupo. E ele pode ou não valer muito ato sequencial. Por quê? E aí eu trago 3 casos, muito pontualmente, para citar como a coisa pode andar de forma muito distinta, dependendo do caso concreto. Vejam bem, primeiro caso, e aí nós tivemos uma hipótese do que é chamado de spoofing. A Ucrânia prometeu a todos aqueles que doassem dinheiro para ela na guerra contra a Rússia, transferir para o airdrop um criptoativo que seria criado pelo país em agradecimento. Nos tempos antigos seria um selo ou uma moeda. Hoje em dia, o que aconteceu? Um fraudador, uma pessoa mal intencionada, criou esse criptoativo e começou a transferir para as pessoas para hackeá-las. Tanto é que a Ucrânia deu um passo atrás e cancelou o envio por airdrop. Um outro caso, que é o Ampleforth. O Ampleforth, como propaganda, resolveu distribuir 76 mil tokens, e naquela época, naquele mês, como ela fez um barulho enorme no mercado, o mercado, por especulação, pré-prefixou aquele valor de cada um desse token, desses 46 mil, em $48,95. No mês seguinte, esses criptoativos valiam $6,84. Então, imaginem se eles fossem tributados quando do recebimento. É um risco? É um risco. Faz parte do processo especulativo? Faz. Mas é um fair market value? Se você tirar o fair, talvez seja. Mas é fruto de especulação. E para encerrar a minha exposição, mais 2 exemplos muito pontuais. O caso Uniswap, que valia $3,44, 400 unidades foram distribuídas, e no mesmo quadrimestre, se não me falha a memória, cada unidade passou a valer $1.400. Então, dizer que o airdrop é promocional e que não tem valor de mercado, seja fair ou seja não fair, é algo que não é possível, tanto é que o IRS soltou uma nota dizendo que não poderia enquadrar como gift, o que poderia ser enquadrado aqui na legislação tributária brasileira, talvez como doação, me parece. Encerro, então, agradecendo imensamente, citando, naturalmente, quem hoje me ensina tanto aqui na Universidade de São Paulo e quem o ensinou. Quando o professor Chueri, na introdução do seu livro, cita o professor Alcides, que ele dizia que o professor Alcides já insistia que o professor só deveria ficar satisfeito se seus alunos saíssem com mais dúvidas do que entraram, pois são as dúvidas que provocam a curiosidade, por meio desta é que se aprende. Eu espero, sinceramente, que eu vejo tantos alunos aqui, muito mais professores, e até os alunos são professores, que eu espero que eu tenha instigado-os de alguma forma. E o professor Chueri também diz que nós, professores, devemos ser guia, filtro, que a missão do docente é ensinar seus alunos a pensar o direito tributário. E eu espero que eu não tenha contribuído para que quem está aqui pense errado. E para os professores que estão aqui, eu não espero nada menos do que duras críticas à minha fala, porque tenho absoluta convicção que é a dialética que nos faz refletir e alcançar
soluções melhores, ainda mais com problemas tão desafiadores. Muito obrigado a todos e todas. Agora, em sequência, a Vanessa Bulara vai tratar da inteligência artificial nas fiscalizações, no uso de inteligência artificial pelas autoridades fiscais. Eu queria reforçar o pedido para que vocês mandem as questões pelo QR Code, que estava projetado e vai estar projetado em algum momento. Essas questões são bastante importantes para a gente, porque elas são um insumo para a nossa discussão no último painel de Q&A, em que a gente vai usar as questões não respondidas. Não sei se vai dar tempo da gente terminar e discutir alguma das questões aqui nesse painel, mas se não der tempo, isso é o nosso combustível para a discussão no último painel do dia. Com a palavra, a Vanessa. Boa tarde a todos. Obrigada, Alina. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo IBDT, na pessoa do professor Dr. Ricardo Maris, presidente do Instituto, agradecer ao professor Chueire e agradecer ao Luiz Flávio também pelo contato que me foi feito. Para mim, assim, é um desafio enorme estar aqui, sentada desse lado da mesa, inclusive falando por último, depois de tantas informações ricas aí dos meus colegas de mesa, mas também falo aí em nome também de ter feito aí, realizado o meu mestrado. Eu fui aluna da primeira turma de mestrado do IBDT, poder voltar aqui e encontrar colegas que fizeram junto comigo, Daniel Prats, que foi aluno também, e outras pessoas, e a gente poder compartilhar agora o conhecimento, como até finalizado aqui pelo Felipe, deixar muito mais dúvidas, trazer mais ideias do que passar confirmações, né? A parte que me coube em relação à tributação da economia digital, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do uso da inteligência artificial pelas autoridades tributárias, muito deixando esse viés aí de indagação, né? Se seria a eficiência fiscal, né, utilizada do ponto de vista da autoridade tributária, ou a desigualdade, porque eu vou passar por aí alguns casos práticos que demonstram isso, né? Então, o uso da ferramenta e as suas consequências práticas. Bom, em termos gerais, só para fazer algumas considerações, a gente sabe aí que esse assunto é um desafio global, em razão, como já foi falado pelos colegas anteriores, da própria dificuldade em se tributar a renda oriunda da economia digital, que é a motivação aí pelo qual as atividades, inclusive as administrações tributárias, se deparam em aperfeiçoar o uso das novas tecnologias para poder fiscalizar os contribuintes. E com isso evitar aí a evasão de divisas, sonegação, manter a soberania fiscal, a fraude, que na verdade vai ao encontro do próprio projeto BEPS, de iniciativa da OCDE. Busca-se, então, né, o compliance tributário para ter um melhor controle e eficiência fiscal, tanto do ponto de vista dos fiscos, quanto do ponto de vista dos próprios contribuintes. Mas sempre com esse viés de olhar aí a garantia dos princípios aí da legalidade, da ampla defesa, da privacidade, que apesar de ser muito simples essa ideia e muito óbvia, ela não tem sido observada com a devida atenção. Então, quando iniciou aí o BEPS, o Pilar 1, como já foi falado anteriormente, você vê o Pilar 1, a própria Doris trouxe aí a informação de que não se caminhou, né? Na verdade, hoje os debates estão muito mais em torno aí do Pilar 2, do mínimo global. Introduziu-se a ideia do que seriam esses novos nexos para se tributar, como o Dr. João também já abordou.
E, em razão disso, o próprio uso da inteligência artificial na verdade, um instrumento para que se coloque em prática como chegar a essas delimitações. Então, na medida em que eu estou falando de novos nexos de presença econômica, de país, de local, jurisdição geradora de riqueza, nesse sentido, o uso da inteligência artificial é de grande valia para delimitar esses limites, né, esses quantificadores e qualificadores. Então, o desafio na verdade, na medida em que você está saindo aí de conceitos, por exemplo, do artigo 7º da Convenção Modelo, que traduzia aí tudo a questão de estabelecimento permanente de uma presença física, e trazer para modelos, nexos menos presenciais, menos físicos, e utilizar, então, da própria inteligência artificial para chegar nesses medidores. Bom, a questão da inteligência artificial, até porque aqui a minha expertise é jurídico-tributária, eu não vou entrar na questão de sistemas de computação, nem tenho capacitação para isso, mas é interessante falar que, dentro da inteligência artificial, há, obviamente, outras subespécies, outros tipos, que existe uma que é a inteligência artificial explicável, que é conhecida como SHAI, Explainable Artificial Intelligence, que, inclusive, é utilizada em alguns países já da Europa, em alguns sistemas, que eles chamam de Machine Learning, que se diferencia da inteligência artificial puramente simples, na medida em que permite em que você consiga, o humano, a pessoa, consiga interpretar o resultado alcançado pela atividade dos algoritmos. Então, de uma forma bem simplista, ao contrário a inteligência artificial genérica, que você teria aí o input dos algoritmos e dando um resultado sem até a própria compreensão da pessoa, o Explainable Artificial Intelligence permite com que o homem consiga fazer essa análise, como que aquele algoritmo chegou àquele resultado através dos inputs dos dados que foram utilizados. Então, é o que é chamado aí de caixa preta, no ordenamento, aí na sistemática internacional. Então, é você sair da questão da caixa preta e ir para a questão de uma inteligência explicável, que eles chamam de glass box, através da decomposição aí dessas variáveis, para que até você conseguir fazer essa análise se aquele uso da inteligência artificial, dentro aqui no caso da sistemática de tributação, está dentro dos limites da garantia da privacidade, da garantia do sigilo e dos demais direitos fundamentais no caso. Então, nós temos aqui, trazendo aqui para algumas experiências práticas, no caso do Brasil, falando de Brasil, a Receita Federal tem trabalhado, investido bastante nisso, e no Fórum Internacional, com a participação aí da OCDE, ela apresentou, inclusive, ferramentas que ela tem se utilizado. Então, ela, desde o final de 2022, tem uma plataforma chamada Projeto Analytics, que trata aí especificamente sobre discussões de criptoativos. É uma plataforma desenvolvida, e foi apresentada nesse fórum da OCDE, para tentar minimizar as irregularidades tributárias na importação e também com a utilização de grupos econômicos, o uso de criptomoedas também para mitigar as irregularidades tributárias nos pedidos de ressarcimento. Inclusive, recentemente, publicou essa portaria 439 de 2024, montando aí uma equipe nacional de seleção do direito creditório para utilizar a inteligência artificial e fazer já essa análise para evitar fraudes nesses pedidos de restituições de grande valor, de grandes corporações. E também uma forma de incentivar a autorregularização, então, inclusive divulgado na mídia, mas, lógico, guardado o sigilo de privacidade, o sigilo fiscal, permitindo, incentivando a autorregularização. Então, um caso concreto havido
ela verificou aí que, em razão de grandes valores, fazendo monitoramento das grandes empresas, procedeu aí a notificação do contribuinte por verificar que podia se tratar de um possível uso indevido de prejuízo fiscal, e aí, mediante a notificação da companhia, permitiu aí que a companhia fizesse a retificação e fizesse a alteração dos valores e o valor de arrecadação. Então, obtendo aí um saving sem precisar entrar na questão de litigiosidade, inclusive permitindo a retificação, que a gente sabe que, após aí a fiscalização da empresa, é vedado fazer qualquer tipo de retificação, de obrigações acessórias e de apuração. Bom, essas ações aí, né, são, a informação divulgada no site da própria Receita menciona, né, abre aspas, uma ação sem a necessidade de abertura de procedimento fiscal, sem a instauração de litígio. É interessante a gente ver que vai aí em harmonia com o próprio princípio, né, os princípios da celeridade, o princípio da cooperação, que, oriundo agora aí da própria emenda constitucional 132, com a reforma tributária, mas a gente tem que também ter as observações aí com relação ao devido processo legal, ampla defesa, as formalidades necessárias para não implicar em eventuais prejuízos aí ao contribuinte. Então, outros exemplos foram casos que foram divulgados semana passada, inclusive, né, na mídia e pela Receita Federal, que com os da inteligência artificial, a Receita Federal pôde prevenir aí um possível prejuízo, um golpe com 700 milhões de reais com criptomoedas e também, no mesmo dia, divulgou aí uma questão ligada à lavagem de dinheiro e tráfico de armas de 350 milhões. Então, a gente vê que o futuro, não só, né, economia digital, tudo, é inteligência artificial. E deixa eu só um minutinho. Desculpem. Então, aqui são só esses apontamentos de que, apesar da gente, né, também ser um país em desenvolvimento, o fisco aí e o governo, no sentido público, tem envidado esforços e um grande investimento nessa parte. Aí eu faço a observação do entendimento, houve um julgado, anos atrás, do Supremo, né, em tema de repercussão geral, que foi o tema 990 do Supremo, que, apesar de se tratar de um processo, de uma decisão ligado a fins penais, era o caso concreto, mas que se trata aí de relatórios utilizados com inteligência artificial e de repercussão geral, né, do Supremo ter entendimento de que não há nenhuma ilegalidade, de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência artificial financeiros do procedimento fiscalizatório da Receita, inclusive havendo representação penal para fins fiscais com o Ministério Público, sem que tenha a necessidade de prévia autorização aí judicial, desde que mantenha o sigilo das informações, inclusive podendo aí compartilhar com os fiscos internacionais, caso haja fundamentação, delimitação da necessidade e da temática. Esse caso em específico, ele foi pautado em uso de relatórios produzidos aí pela inteligência artificial, os dados, né, na verdade, do contribuinte. E entendeu-se que havia aí o respeito, não afrontava o artigo 5º da Constituição Federal, com base na intimidade e no sigilo de dados. Bom, em termos de América Latina, honestamente, ao contrário do que a gente vê, e eu vou passar aí por alguns casos de Europa, eu quase não consegui muitas informações sobre América Latina. Então, é interessante até a propositura aí para os nossos colegas, a gente viu, né, os debatedores aí, os panelistas de Colômbia, principalmente, trazerem essas experiências aí da América Latina.
Queria passar alguns casos concretos em que tiveram uso pelo fisco, tá, e uso da inteligência artificial que geraram algumas polêmicas, positivamente ou negativamente. Então, teve um caso na Polônia, que, na verdade, é um sistema utilizado, STIR, que faz troca de informações entre o fisco, a questão entre o fisco, a Receita Federal deles e o Banco Central, né? Informações financeiras eles utilizam, e havendo aí qualquer suspeita de não conformidade fiscal, faz-se o bloqueio da conta bancária, desde que haja uma justificativa de qual motivo, qual é a sanção, a delimitação do prazo. Prós, né, lá vindo inclusive de estudiosos do caso, a lei atende os princípios da legalidade, há uma demonstração do resultado do uso aí da inteligência artificial com a interpretação, de modo a não ter situações discriminatórias. Mas há também a contrapartida. Houve alguns casos práticos em que a conta bancária do contribuinte ficou mais bloqueada de um prazo razoável que deveria ter sido e sob argumentos não justificáveis. De todo modo, é visto como um mecanismo positivo e que atende à legalidade, de acordo com a legislação lá da União Europeia. Tem um caso da Holanda que realmente, há anos atrás, realmente foi um escândalo que foi utilizado pelo governo holandês, tá? É divulgado aí na mídia, e do qual causou aí discriminação o uso de dados. Então, o governo tinha um sistema de benefício social para creches, e os dados que foram ali imputados para fazer com o uso da inteligência artificial para fazer a verificação de possíveis análise de risco de quem também o poderia utilizar, acabou gerando um critério de que o cidadão residente não holandês tinha uma pontuação mais alta de risco do que o cidadão residente que era holandês. Então, realmente, esse caso ele foi julgado pela Corte, o Tribunal de Haia, em fevereiro de 2020, e o governo, obviamente, precisou descontinuar o uso da ferramenta, porque tinha resultados discriminatórios com base em potenciais não adequados, que não respeitavam aí a legislação. Um outro caso com uma experiência negativa foi esse caso da Eslováquia, que é um caso chamado de e-Casa, do qual verificou-se aí que havia um uso de inteligência artificial coercitiva que podia cometer abusos aí dos direitos dos contribuintes. A Letônia também tem esse outro caso, que era um caso de um site que vendia veículos pela internet, e a autoridade da Letônia, a autoridade fiscal, queria as informações desses vendedores que faziam um anúncio no site da internet. O fisco solicitou as informações, o caso foi parar na decisão da Corte da Justiça da União Europeia, que entendeu que, havendo a fundamentação, havendo transparência de que quais são as pessoas envolvidas que você quer a informação, a delimitação e a sanção especificada ao caso em concreto, não há nenhuma infringência aí à legalidade, aos direitos, desde que a autoridade também tributária comprove que está fazendo em nome aí do interesse coletivo, do interesse público, né? Bom, passando aí de uma forma mais rápida, a Grécia já utiliza essa plataforma, mas, na verdade, é bem recente, chama Meidata, e, na verdade, é desde janeiro de 2024. Então, a gente vê casos de países na Europa já vanguardistas, com, inclusive, contencioso pela Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Internacional de Justiça, e outros países, outras jurisdições que estão começando agora, como no caso da Grécia. A Áustria também utiliza para fazer monitoramento das invoices em tempo real, no caso da tributação indireta. A Romênia também. E a Itália divulgou, né, que a agência fiscal utiliza, porque eles têm um grande número aí de evasão fiscal, e o governo lá entende, né, que as diretrizes deles para o uso da inteligência artificial está bem delimitada de acordo com a regulação da proteção de dados gerais,
que permite que, inclusive, eles possam processar os dados com base no interesse coletivo, no interesse público. Bom, eu dei alguns exemplos aí, trouxe algumas, Vietnã, que também é relativamente recente, 2023, tem experiência da Austrália em termos de tributação indireta, para monitorar aí as invoices, com base em invoices de valores mais altos, com base em invoices que possam ser detectadas pelo sistema com comportamento fraudulento, pelo próprio sistema automaticamente. Os Estados Unidos, que embora seja um país desenvolvido, mas ele tem utilizado muito a inteligência artificial para substituir as declarações de imposto de renda em papel, para fazer de uma forma mais eletrônica. A Índia utiliza bastante, mas é relativamente recente e tem conseguido sucesso para evitar fraudes. Vale também aí o exemplo da Suécia, que utiliza desde 2021 para fazer as revisões aí para evitar os registros de fraude. E na mídia, esse quadrinho vermelho aí está de uma forma, tá ruim a visualização, mas só para apontar que a própria autoridade fiscal da Suécia diz que internamente eles, apesar de utilizarem a inteligência artificial, eles não têm regulação e norma específica que regulamente o uso da inteligência artificial pelos fiscos. Então, só queria realmente fazer o encontro, inclusive, com o que foi falado no período da manhã, né? Até que ponto é interessante você deixar na questão tributária cláusulas mais gerais na lei de interpretação, ou você precisa regulamentar tudo. Aqui, às vezes, há um exemplo nesse ponto de que a necessidade de regulamentação ela é importante, porque você vê que acaba ficando um viés bastante vago para que haja abusos aí por parte da autoridade tributária. Bom, França e Singapura também estão nesses movimentos. A gente vê que é o movimento aí do global, mundial, tudo acontecendo ao mesmo tempo, em termos de tributação direta, em termos de invoices, de tributação indireta, criptoativos, tributação global, e a gente percebe que é mais ou menos assim, a legislação correndo atrás já das formas como a riqueza tem sido gerada. Então, eu quis trazer, já terminou meu tempo, eu quis trazer muito mais aí dúvidas, incertezas, novas ideias, do que esclarecimentos em razão até do próprio, da temática, da dificuldade da temática e de cada país ter uma situação prática, um tratamento aí diverso. Obrigada. Com isso, fechamos aqui no tempo certinho, 3h15 para o coffee break. Foi cumprida a agenda. Agradecendo a todos os palestrantes aqui pelas brilhantes palestras e pelo aprendizado que tivemos, e pela coordenação dos professores Chueri, Luiz Flávio e Ricardo Maito. Também agradecemos muito aí a presença de todos. Muito obrigado.